Olá pessoal, tudo bem? Professor Ramon Xavier falando. E nesse vídeo aqui nós vamos fazer a correção da atividade número 5. Então, atenção aí e vamos lá. Questão número 1 está dizendo o seguinte: aplique a definição de potenciação transformando as multiplicações em potências, como no exemplo abaixo. Observe, temos um exemplo. 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7 é igual a 7 elevado a 5. Aplicando a definição de potenciação, o 7 apareceu 5 vezes na multiplicação, então é 7 elevado a 5. Na letra A, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes o número 3. Então, pela definição de potenciação, teremos 3 elevado a 6. Na letra B, temos 1, 2, 3, 4 números 2. Então, pela definição, teremos 2 elevado a 4. Na letra C, temos 12 vezes 12. Isso vai ser o mesmo que 12 elevado a 2. Ou podemos dizer 12 elevado ao quadrado. Então, está aí. Questão número 1 está respondida. Vamos para a questão número 2. Questão número 2 está dizendo o seguinte: aplique a propriedade de expoente zero, como no exemplo abaixo. Quando eu tenho um número elevado a zero, 25 elevado a zero, por exemplo, o resultado é 1. Todo número elevado a zero dá 1. Lembre-se, todo número A elevado a zero é igual a 1, sempre que esse número não for o próprio zero. Ou seja, 0 elevado a zero é indeterminado. Indeterminado. Esse aqui não tem. Agora, todos os outros números, quando são elevados a zero, tem que dar 1. Então, 14 elevado a zero tem que dar 1. 3 elevado a zero tem que dar 1. E 12.456 elevado a zero tem que dar 1 também. Então, tá aí. Questão número 2 está respondida. Vamos para a questão número 3. Questão número 3 está dizendo o seguinte: aplique a propriedade de expoente 1, como no exemplo abaixo. Nós temos aqui 16 elevado a 1 igual a 16. Nós sabemos que todos os números elevado a 1 são iguais a este próprio número, ou seja, não muda o resultado. E aí no expoente 1, aí sim, nós podemos ter 0 elevado a 1 que vai dar 0. Não tem problema. O problema é só 0 elevado a 0. Então, todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, temos aqui na letra A, 6 elevado a 1 é igual a 6. 15 elevado a 1 é igual a 15. 9 elevado a 1 é igual a 9. Então, está aí questão número 3 prontinha. Vamos para a questão número 4. Está dizendo o seguinte: aplique a propriedade de multiplicação ou divisão de potências de mesma base. Então, eu vou multiplicar ou dividir potências com a mesma base, como no exemplo abaixo. Nós temos aqui, primeiro exemplo, a multiplicação. 4 elevado a 5 vezes 4 elevado a 3. Observa que ele manteve o 4 e adicionou 5 mais 3, que deu 8. Quando se multiplica duas potências com a mesma base, nós adicionamos os expoentes. Agora, observa o que acontece com a divisão. Nós temos 9 elevado a 6 dividido por 9 elevado a 2. Quando se divide duas potências com a mesma base, observa que agora é uma divisão, mantém-se a base, nesse caso a base é 9, e a gente subtrai, faz uma conta de menos os expoentes. Então, 6 menos 2 resulta em 4. Essa é a propriedade que nós vamos aplicar aqui. Então, nós temos, na letra A, 2 elevado a 6 vezes 2 elevado a 9. Mantém a base 2, observa, está multiplicando as potências, então adiciona os expoentes. 6 mais 9. 6 mais 9 resulta em 15, então é 2 elevado a 15. Letra B, 5 elevado a 3 vezes 5 elevado a 1. Mantém a base 5, observa, está multiplicando, então adiciona os expoentes. 3 mais 1 é igual a 4, então fica 5 elevado a 4. Letra C, agora estamos dividindo. Nós temos 2 elevado a 15 dividido por 2 elevado a 10. Mantém a base 2
e subtrai os expoentes. Então, vamos ter 15 menos 10. 15 menos 10 resulta em 5. Então, temos que o resultado é 2 elevado a 5. Letra D. 7 elevado a 6 dividido por 7 elevado a 6. Mantém a base 7 e subtrai os expoentes. 6 menos 6 vai resultar em 0. Então, temos 7 elevado a 0. Quanto vale um número elevado a 0? Oxe, o resultado nós acabamos de ver aí nas questões anteriores, vale 1. Então, tá aí a questão número 4 respondidinha para a gente. Questão número 5. Está dizendo o seguinte. Aplique a propriedade de potência de potência, como no exemplo abaixo. Nós temos 5 elevado a 3 dentro do parênteses, elevado a 4. O expoente 4 está fora do parênteses. O que acontece com os expoentes? Nós multiplicamos os expoentes quando eles estão separados pelo parênteses. Mas a base 5 se manteve. Então, é isso que nós vamos fazer aqui na questão. Letra A, B e C. Letra A, 2 elevado a 3 elevado a 6. Isso vai ficar 2 elevado a 3 vezes 6. 2 eu mantenho. 3 vezes 6 resulta em 18. Então, o resultado, 2 elevado a 18. Mesma coisa na letra B. Mantenho a base 10, multiplico os expoentes. 5 vezes 3. Resultado vai ser 10 na base, 5 vezes 3, 15. Então, 10 elevado a 15. Letra C, 8 elevado a 2 elevado a 2. Mantenho a base 8, multiplico os expoentes. 2 vezes 2. Resultado, 8. 2 vezes 2 é 4. Então, fica 8 elevado a 4. Tá aí, questão número 5 respondida. Questão número 6. Aplique a propriedade de potência de fração, como no exemplo abaixo. Então, nós temos aqui, se a fração está dentro do parênteses e o expoente está de fora, esse expoente entra para o numerador e para o denominador. Se eu tenho uma fração com numerador e denominador com o mesmo expoente, eu coloco essa fração dentro do parênteses e o expoente sai do numerador e do denominador. Tá bom? Então, vamos aplicar aí. Eu tenho aqui na letra A, 8 sobre 1 elevado a 5. Isso vai ser a mesma coisa que 8 elevado a 5 sobre 1 elevado a 5. Apliquei a propriedade. Letra B, 9 elevado a 7 sobre 5 elevado a 7. Vou abrir um parênteses, colocar 9 sobre 5 e elevar a 7. O 7 ficou de fora. Perfeito. Letra C. Vamos baixar um pouquinho agora. 2 sobre 7 elevado a 3. Isso vai ser a mesma coisa que 2 elevado a 3 sobre 7 elevado a 3. Tá aí, então, a solução, a resposta, a correção da questão número 6. Vamos para a questão número 7. Está dizendo o seguinte. Aplique a propriedade de expoente negativo, como no exemplo abaixo. Quando eu tenho um número inteiro, acontece uma coisa. Quando eu tenho uma fração, acontece outra coisa. Número inteiro elevado a um expoente negativo, a gente coloca 1 sobre este número inteiro, essa base, elevada ao expoente agora, só que positivo. Quando é uma fração, nós invertemos a fração e mantemos o expoente, mas trocando o sinal. Então, 4 terços elevado a menos 2 é a mesma coisa que 3 quartos elevado a 2 positivo. Vamos aplicar, então, aí na letra A, B e C. Letra A, 5 terços elevado a menos 6. Está com o expoente negativo, é uma fração. Inverte, vai ficar 3 quintos elevado a 6 positivo agora. Então, ficou 3 quintos elevado a 6. Letra B, 9 elevado a menos 3. Isso vai ser a mesma coisa que 1 sobre 9 elevado a 3 positivo. Letra C, 12 elevado a menos 2. Isso vai ser a mesma coisa que 1 sobre 12 elevado a 2 positivo. Então, está aí a resposta da questão número 7. Oitava e última questão. Está dizendo o seguinte. Aplique a propriedade de potências com o mesmo expoente, como no exemplo abaixo.
Então, nós temos que, quando duas potências estão se multiplicando e têm o mesmo expoente, nós colocamos essas bases das potências dentro de um parênteses e o expoente fica de fora. Multiplicamos as bases e o resultado fica com esse expoente. Quando temos uma divisão de potências com o mesmo expoente, nós colocamos as bases dentro de um parênteses e o expoente de fora. Dividimos aí o que está dentro do parênteses, nesse caso aqui 28 dividido por 7 deu 4, e então esse expoente que estava de fora fica com esse resultado. Vamos lá então. Letra A, B e C. Primeira é uma multiplicação. 7 elevado a 4 vezes 5 elevado a 4. Eu vou abrir um parênteses, colocar as bases dentro e deixar o expoente de fora. Nesse caso, o expoente é 4, as bases 7 e 5. Vou resolver o que está dentro do parênteses. 7 vezes 5, 35, elevado a 4. Tá certinho. Letra B. 9 ao quadrado dividido por 3 ao quadrado. Coloco o 9 dividido por 3 dentro do parênteses e o quadrado fica de fora. Resultado, 9 dividido para 3 resulta em 3. O 2 do expoente mantém no resultado. Agora eu tenho, na letra C, 4 elevado a 9 vezes 6 elevado a 9. Abre um parênteses, como os expoentes são iguais, eu multiplico as bases dentro do parênteses e o expoente fica de fora, expoente 9. Resultado, 4 vezes 6 é 24. O expoente 9 vai para o 24. Então, está aí a solução da questão número 8. E com isso, a gente finaliza a correção da atividade número 5. Então, é isso aí, valeu e até a próxima.